Mundos Perdidos, o superpoder perdido da Bíblia. Na desolada e montanhosa região central da Turquia fica a Anatólia, lar das ruínas daquela que um dia foi a capital do Império Hitita, a cidade de Hattusha. Nossos investigadores estão aqui para recriar sua aparência quando era governada por Hattushili, o último dos imperadores hititas. E para descobrir se a cidade contém alguma pista sobre o porquê de essa antiga superpotência ter desaparecido da história. Tessa Dunlop é uma historiadora que estudou na Universidade de Oxford. Ela vai examinar os registros da civilização hitita, explorando a herança de um povo que a história esqueceu. Por mais de 3.000 anos, tudo que tínhamos sobre os hititas eram algumas referências na Bíblia, e só. Jesse Karp é engenheiro de estruturas. Ele passou vários anos estudando na Turquia, domina a língua e está ansioso para investigar as monumentais construções da cidade. Nesta seção em especial, os construtores usaram 64 mil tijolos com um peso de 25 toneladas. Naquela época, era uma fortificação de primeira. Há 4.000 anos, os hititas surgiram como uma tribo poderosa que controlava as terras altas da Anatólia. Nos 5 séculos seguintes, seus poderosos reis guerreiros ampliaram as fronteiras até as antigas terras da Bíblia, destruindo impérios nesse processo. Por volta do século XIV a.C., na época de Hattushili, os hititas tinham um único rival à altura, o Antigo Egito, governado pelo faraó Ramsés. O choque entre esses dois impérios decidiu o curso da história. Mas enquanto o Egito se tornava a mais famosa civilização do mundo antigo, os hititas desapareciam completamente dos registros. Por quê? A investigação começa com o que teria sido a principal entrada em Hattusha, o Portal do Leão. Tessa está com o arqueólogo Julian Bennett. Ela quer descobrir quando os exploradores europeus descobriram este local remoto, citado durante séculos apenas nas histórias de viajantes e mitos locais. Deve ter sido empolgante quando perceberam que tinha uma cidade perdida hitita nas mãos. E é tão excepcionalmente preservada e tão grande, mas começaram a escavar em 1890, quando começaram mesmo a trabalhar aqui. Mas por que construir a capital hitita numa região tão inóspita, com condições climáticas extremas e a quase 2.000 metros acima do nível do mar? Bom, Tessa, esse é o Portão do Leão, um dos principais acessos à cidade sagrada de Hattusha. São animais magníficos, não são? São, sim, maravilhosos, de boca aberta e com a língua para fora. Você diz que este lugar era uma cidade, mas não entendo que, seria bem fácil de defender, mas muito árida, um tempo gelado, horrível no inverno. Por que eles moravam aqui? Bem, o clima era muito diferente naquela época. Deveria ter muito mais verde, mais úmido, haveria árvores por toda parte. Era uma rica região agrícola. 35 séculos atrás, a terra que cercava Hattusha parecia muito diferente, assim como a chegada à cidade. As evidências arqueológicas demonstram que o Portal do Leão era flanqueado por 2 torres retangulares, cada uma de 15 por 9 metros. Os leões que montavam guarda no portal eram um símbolo hitita tradicional de proteção. No antigo perímetro da cidade, o engenheiro Jesse Karp está com o militar especialista na Idade do Bronze Thomas Zimmerman. Eles examinam as antigas e virtualmente inexpugnáveis fortificações de Hattusha. Thomas, onde é que estamos caminhando? Isso parece um tipo de muralha antiga? Exatamente. Basicamente, estamos caminhando sobre os restos de uma das fortificações mais antigas da capital hitita, datada dos fins do século 17 e 16 a.C. Então, se isso era uma fortificação, o que são essas cavidades vazias ao longo desta parede? É bem estranho, né? Bom, a razão é que isto é a chamada muralha de casamata. Quer dizer, é construída de 2 paredes paralelas interrompidas por paredes intermediárias. A cada 2 metros, 2,5 metros. E as cavidades são densamente preenchidas com cascalho e terra. Quer dizer que, nesta cavidade aberta, os outros entulhos eram trazidos e compactados aqui? É exatamente esse o caso.
E é um modo bem eficiente de fortificar uma cidade e o suficiente para suportar ataques de um ariete. Usando essa técnica de casamata, os engenheiros hititas conseguiram construir paredes extremamente grossas e duráveis, em muito menos tempo do que levaria para construir paredes sólidas convencionais de tijolos. Com 6 metros de espessura, as defesas da cidade tinham cortes transversais a cada 3 metros, criando uma série de cavidades tipo caixa. O entulho era socado dentro dessas cavidades e compactado para formar a base da muralha. Moderna reconstrução no local permite a Jesse ter uma noção da escala original disso. Por cima da base de casamata, esta seção de 60 metros de comprimento é construída com 64 mil tijolos de argila e pesa 2.500 toneladas. Muralhas como esta se estendiam por mais de 56 quilômetros, dando volta à cidade toda, consumindo desconcertantes 2,5 milhões de tijolos de argila e entulho e constituindo uma das maiores estruturas do tipo já construída. Fortificações eram apenas uma parte de um extenso programa de obras que se acredita terem sido concebidos pelo príncipe Atushili, um dos maiores líderes dos hititas. Seu maior monumento guarda o sul da cidade, voltado em direção ao Egito. A impressionante plataforma Ierkap é um mistério. Com mais de 240 metros de comprimento e 75 metros de largura, sobre ela teria havido torres, cujo topo se alcançava por uma escada de 102 degraus íngremes. Jesse e Thomas subiram ao topo da plataforma para tentar descobrir a que fim se destinava a estrutura piramidal. Thomas, isso aqui parece a entrada de uma estrutura colossal, né? É isso mesmo. É parte de uma estrutura monumental, construída no século XIII a.C., mais para o fim do Império Hitita. Estamos aqui na frente do chamado Portal da Esfinge, que originalmente era flanqueado por 2 esfinges monumentais e ainda se vêem traços das esculturas originais. Eu estou pensando numa estrutura de defesa. Era esse o caso? Bom, era isso que se pensava. Mas tem outra história por trás. Deixa eu te mostrar. Levando diretamente para debaixo da plataforma, este túnel reto e estreito tem quase 90 metros de comprimento. É um de muitos que levam para fora das muralhas da cidade. Incrível, absolutamente incrível. É um arco projetado, dá para ver as pedras básicas perfeitamente na linha lá em cima. E sustentam centenas de milhares de toneladas de terra, entulhos e pedras. Parece uma estrutura muito forte. Devem ter levantado um molde de terra, retirando a terra depois. Foi exatamente assim. E com outro detalhe interessante, nós sabemos que o piso original era recoberto com uma camada de argamassa branca para refletir um pouco da luz dissimulada que passa pela entrada. E isso iluminava o caminho. Antes se acreditava que esses túneis servissem para defesa, para lançar ataque surpresa contra um inimigo sitiando a cidade. Mas, da base, Thomas e Jess agora veem que teria servido a um objetivo bem diferente. Com certeza é uma estrutura impressionante. Mas agora que eu estou na base, não parece muito uma fortificação. Aliás, talvez seja mais um convite, porque, olha só, é tão fácil subir por aqui, não parece tão defensivo. É exatamente isso. Não se trata de uma estrutura defensiva, mas de um imenso monumento ritual para exibir a significação política e religiosa da capital hitita. Então imagine isso como um palco gigantesco com os sacerdotes chegando pelo portal da Esfinge, carregando a estátua de uma divindade e o público aqui, o povo comum, assistindo à cerimônia, todos brilhantemente vestidos e o ar cheio de música e incenso. Então essa imponente estrutura aqui era mais ornamentação, mais exibição. Isso. Uma demonstração do poder de Atusha. Isso. Mas, assim como era usada para celebrações, a pirâmide também simbolizava outra coisa. Uma pista para o que se encontrou na Casa do Portal. Uma esfinge, criatura mitológica trazida do Egito. Tentando entender por que a plataforma era decorada com esfinges egípcias, Tessa resolve que precisa ver o quadro maior. Pairando acima da cidade, ela distingue claramente o platô onde Atusha foi construída. E mais importante, ela consegue ver a posição da plataforma Ierkap no contexto das vastas terras altas da Anatólia. Agora parece claro por que está voltada para o Egito.
Aqui de cima você tem realmente uma noção da escala e do tamanho da plataforma IRCAP. Olha só, é brilhante, é magnífica, é enorme. E tudo isso tem muito mais de 3.000 anos. Então imagine só o que deve ter sido para um representante egípcio chegar pelo sul e a primeira coisa que ele vê é essa pirâmide intimidadora. É isto que um egípcio que chegasse a Atuxa veria no século 13 a.C. Um glorioso símbolo do poder do Império Hitita e um aviso para qualquer emissário de que não estava lidando com inferiores, mas com iguais. Mas em 1274 a.C., a balança do poder mudou. O faraó Ramsés queria se firmar como o novo rei do Egito. Ávido por glória no campo de batalha, seu primeiro alvo foi o Império Hitita. A seguir, nossos investigadores examinam as estruturas e tecnologia de armas que o príncipe Atushili empregou para salvar Atuxa de um desastre militar. Os investigadores Tessa Dunlop e Jesse Karp estão em Atuxa, capital do Império Hitita, há mais de 3.000 anos. Na cidade, já recriaram a incrível pirâmide IRCAP, utilizada para celebrações rituais, e examinaram as imponentes muralhas que cercavam a cidade, com mais de 5 quilômetros de fortificações tipo casa-mata. Agora, eles consideram um momento crítico que moldou o mundo hitita, sua maior batalha contra seu maior inimigo. As poderosas fortificações de Atuxa garantiam que a cidade poderia suportar quase qualquer ataque. Mas, para sobreviver a um cerco, os engenheiros hititas tinham de recorrer a outros recursos. O engenheiro Jesse Karp está nas montanhas a 3 quilômetros de Atuxa. Ele procura a força vital da cidade: água. A água de Atuxa vinha de fontes como esta, acima da cidade. Hoje, a água das nascentes locais corre para um reservatório artificial. Reservatórios semelhantes foram criados pelos próprios hititas também. Jesse segue o curso d'água até um vale que hoje corre paralelo ao local. Mas as verdadeiras pistas sobre como os hititas administraram seu suprimento de água devem ser encontradas na cidade de cima, perto do portal do rei. Aqui, um sistema de tubos de argila conduzia a água desde as nascentes até a cidade. Esse era o sistema de abastecimento de água mais avançado da época. Mas essa canalização de argila também poderia ser encontrada por um inimigo e ser bloqueada ou envenenada. Portanto, para salvaguardar o suprimento de água, os hititas construíram reservatórios dentro da cidade. As pesquisas mostram que este reservatório na Cidade Alta era apenas um dos 7 distribuídos em Atuxa. Tais reservatórios eram uma maravilha da engenharia. Este media 60 metros de comprimento por 90 de largura e cerca de 1,5 metro de profundidade. Com uma base de rocha impermeável e laterais de calcário revestidas de argila, o vazamento era mínimo, permitindo que o reservatório contivesse quase 8 milhões de litros d'água potável, aproximadamente o bastante para uma população de 10.000 pessoas sobreviver a um cerco de uns 200 dias. Com as defesas de Atuxa em estado de prontidão, o príncipe Atushili deixou a cidade em 1274 a.C. Designado comandante-chefe do exército hitita, ele partiu para enfrentar Ramsés, faraó do Egito e o mais poderoso governante do mundo antigo. A disputa envolvia fronteiras. O Império Hitita tinha se expandido em ritmo rápido e agora ocupava terras férteis antes reivindicadas pelo Egito. Na cidade fronteiriça de Kadesh, os dois exércitos prepararam-se para o choque. Pela primeira vez na história do Velho Mundo, temos uma importante batalha travada entre duas nações, rivais não só em relevância ou em capitais, mas os hititas de um lado e os egípcios do outro. Por mais de 3.000 anos, os únicos relatos conhecidos da batalha eram aqueles inscritos nos templos egípcios, que alegavam que Ramsés tivera uma vitória magnífica para o Egito. Quando Atuxa foi descoberta, os arqueólogos encontraram milhares de tabuletas escritas. As histórias combinavam. Antes, os especialistas teriam de decodificá-las. A historiadora Tessa Dunlop investiga os registros hititas no museu local. Bom, esta é uma tabuleta cuneiforme. E olhando bem de pertinho, dá para ver uma série de impressões intrincadas que foram feitas com a ponta de um caniço.
Cada uma dessas impressões representa uma sílaba ou um som. O que fizeram no século passado foi convocar um grupo de experts para tentar decifrar os códigos que essas impressões formavam. Após um trabalho estafante, os estudiosos finalmente decifraram as tabuletas e descobriram uma riqueza de informações, inclusive o relato hitita sobre a Batalha de Kadesh. A Batalha de Kadesh, a que o faraó egípcio Ramsés admiravelmente se referia como a mais impressionante vitória de sua nação. Quando se consultam os registros hititas, a história dessa mesma batalha é bem diferente. A descrição hitita narrava como Ramsés fora enganado por Atushili para dividir seu imponente exército em dois. Assim, quando se aproximou de Kadesh, os hititas, que ainda deveriam estar a dias de distância, atacaram com a poderosa força de suas bigas. A princípio, as bigas hititas sobrepujaram as forças egípcias e Ramsés quase foi morto. Mas a oportuna chegada de reforços salvou a vida do faraó. De volta em casa, Ramsés ordenou que os templos egípcios registrassem essa dramática reviravolta e como ele, pessoalmente, tinha mudado o curso da batalha, conduzindo a uma heróica vitória egípcia. Mas seria verdade o que narrava o faraó? Tessa está com o arqueólogo Julian Bennett, aprendendo a versão hitita dos eventos. Os faraós egípcios eram famosos por sua mestria na propaganda e Ramsés deitou e rolou nessa batalha de Kadesh. Porque é interessante, mas os hititas o contradizem. Sim, de certo modo, quer dizer, o registro de Ramsés é um registro público para o povo egípcio saber nós ganhamos essa batalha de verdade. Mas os registros hititas são os oficiais, não são para consumo público e são mais objetivos nesse sentido. Então, apesar do que Ramsés disse, os egípcios levaram uma surra dos hititas, sob o comando do general Atushili? É, exatamente. Essa vitória contra uma potência estrangeira teve importantes consequências em casa. Ao salvar Kadesh da violenta investida egípcia, Atushili se tornou um herói nacional. Mas segundo os registros hititas, o rei, o próprio sobrinho de Atushili, ficou ressentido com o sucesso do tio e começou a maquinar sua queda. Atushili resolveu agir, violar o mais sagrado tabu hitita e tomar o trono para si. E como descobrem nossos investigadores, suas ações resultariam no mais ambicioso projeto de construção jamais empreendido em Atusha. Nossos investigadores estão em Atusha, a cidade dos hititas, um povo mencionado na Bíblia, mas, exceto por isso, esquecido há mais de 3.000 anos. Na Turquia, nas remotas terras altas de Anatólia, eles já descobriram os segredos do maior sucesso militar dos hititas. Agora, eles querem descobrir mais sobre o homem responsável, um dos últimos e maiores líderes hititas, Atushili. As inscrições contam que os hititas tinham regras rígidas sobre quem poderia herdar o trono. Era um dos motivos por que o império se mantinha. Mas em 1265 a.C., o príncipe Atushili apossou-se do trono de seu prepotente sobrinho, o rei Mutuwali. Atushili III era uma pessoa muito escrupulosa e muito perturbada. Ele achava que tinha de tomar o poder, porque achava que era disso que precisavam para salvar o império. Apesar do difundido apoio às suas ações, ao depor o herdeiro por direito e se declarar rei, Atushili tinha violado uma das mais sagradas leis hititas. E a penitência por esse crime pode ter sido o motivo que o levou a reconstruir completamente o maior templo de Atusha. Com o arqueólogo Julian Bennett, a historiadora Tessa Dunlap passa a investigar o local do templo atrás de pistas sobre os rituais que um dia tiveram lugar aqui. Isto parece enorme, de verdade. Pode ajudar a me localizar? Esta é uma estrutura templar realmente imponente. Nós só passamos a principal entrada, o portal cerimonial. Para onde quer que a gente olhe, alguma coisa chama a atenção. Para começar, o que pode ser isso? Tessa notou o objeto mais desconcertante do local, a pedra verde, que se acreditava que fosse um meteorito. Esta é a famosa Pedra Verde. Ela está pedindo para ser tocada. Tem uma superfície
Resplandecente, muito lisinha. Foi polida por muitas pessoas que vieram aqui. Mas provoca a pergunta: a troco do que ela está aqui? Boa pergunta. É uma rocha local. Não há dúvida nenhuma, não veio do céu, nada disso. Mas é verdade que algumas das tabuletas falam sobre pedras rituais ou pedras sagradas ou coisa assim. E esta pode muito bem ter sido uma delas. Avançado pelo complexo do templo está o santuário interior, cercado por alguns dos maiores blocos rochosos da cidade. Bom, esta é a única parede externa do templo e dá pra ver onde eles entalharam os pilares no sentido dos blocos de calcário. São absolutamente enormes, não são? Alguns desses blocos pesam fácil umas 20 toneladas, blocos sólidos de calcário. São tão grandes, como foram trazidos para cá? Envolveu muito trabalho humano nisso, provavelmente de escravos, mas é bem possível que de mão de obra livre também. Dentro do santuário interior há um pátio, que provavelmente foi um santuário a céu aberto um dia. E além dele, o mais sagrado dos sagrados, o lar do pai Tempestade, Teshub, e de sua esposa, a Mãe Sol. Esta é uma das duas salas de culto e dá pra ver o mesmo tipo de pedra verde de novo. É quase um quadrado perfeito. Um pequeno espaço muito íntimo, não é? É, sim. E a gente pode ver lá no canto a base de uma estátua. Este era o templo de Teshub de sua esposa. As tabuletas hititas contam alguma coisa sobre as estátuas. Uma das tabuletas fala sobre a estátua de Teshub como sendo uma estátua de ouro. Recriando as plantas baixas do complexo do grande templo, pode-se avaliar que era a maior estrutura construída na cidade, com 60 metros de comprimento por 40 de largura. E no interior desse santuário interno, pode-se localizar com precisão onde Teshub, o deus Tempestade e sua esposa, a Mãe Sol, estavam alojados. Em santuários de acesso exclusivo do rei, da rainha e dos funcionários superiores. A algumas centenas de metros dali, o engenheiro Jesse Karp busca a fonte da rocha usada nas fundações do imponente templo principal. Ele está em um enorme afloramento rochoso de onde os hititas extraíam os blocos de 20 toneladas de que precisavam para as fundações do templo. Estou aqui em Kessacaia, que é o termo em turco para corte de pedras. E esta é uma antiga pedreira hitita, e o que estão vendo aqui é uma fenda. Os antigos hititas provavelmente enfiavam alavancas de madeira aqui, deixando que molhassem. A madeira se expandia e desprendia grandes segmentos de pedra calcária. No Museu Quorum local, o arqueólogo Thomas Zimmerman mostra ao investigador Jesse Karp uma reconstrução das paredes do grande templo. Thomas, isto é um corte transversal de uma antiga construção hitita. Você pode falar um pouco sobre os métodos de construção que devem ter usado? Claro. Basicamente consistia de uma fundação de calcário com uma moldura de madeira com tijolos de argila como superestrutura. Tudo coberto por um telhado plano de madeira selado com muita lama. Nas construções modernas, nossas casas são aparafusadas às fundações. É isso que estão fazendo aqui? Exatamente. O que estamos vendo aqui é um buraco duplo, preparado justamente para fixar a moldura de madeira nas fundações de calcário. Como conseguiam fazer esse buraco milhares de anos atrás? Com uma verruma de bronze. Para demonstrar como funcionava a antiga verruma hitita, Jesse agora se junta ao guia local de Atusha, Anan Ozel. O que temos aqui é uma réplica de uma antiga verruma hitita. Os hititas conseguiam perfurar até 8 centímetros por hora usando esse dispositivo. Vamos demonstrar como era usado. A verruma usa uma peça de bronze que gira na rocha dura, criando lentamente um furo tubular que poderia ser usado como ponto de fixação para a estrutura de madeira do templo e os tijolos de argila. Através de detalhada pesquisa, podemos reconstruir como os hititas construíram seu grande templo há 3.500 anos. Começavam com enormes blocos de pedra calcária, criando uma fundação de casamata de entulho. A ela prendiam uma estrutura de madeira que, por sua vez, se preenchia com camadas e camadas de tijolos de argila e argamassa, criando paredes de quase 2 metros de espessura e mais de 12 metros de altura. A gigantesca estrutura labiríntica do grande templo foi uma das mais impressionantes do mundo antigo. Para os hititas, estas estátuas da Mãe Sol e do Pai Tempestade eram mais do que ídolos. Eram representações vivas dos deuses na Terra.
As tabuletas contam sobre os rituais envolvidos nas estruturas dos deuses. Tinham de ser lavados todos os dias, tinham de ser vestidos. Um deles tinha uma roupa de ouro, sabemos disso pelas tabuletas. Tinham de receber alimento, tinham de ter seu entretenimento, etc. Então era um sistema religioso muito controlado e muito sistemático. Mas o Pai Tempestade e a Mãe Sol não eram os dois únicos deuses a quem os hititas prestavam homenagem. Na parte mais alta de Atush estão os restos de mais de 30 prédios. 3.500 anos atrás, estes foram templos, cada um dedicado aos deuses de um povo conquistado. A jovem esposa de Atushili, Pudahepa, era sacerdotisa de um reino conquistado pelos hititas, e já que seu povo se tornara parte do império, suas divindades se tornaram parte da religião hitita. O Império Hitita tinha uma grande variedade de pessoas de distintas formações. Não eram todos hititas. Nós chamamos de hititas, mas eram diferentes, grupos diferentes, deuses diferentes. Então era como que um aglomerado de deuses diferentes para agradar aos vassalos, assim como os deuses originais. Exatamente. Por causa disso, os hititas eram chamados o povo dos 1000 deuses. Mas não era só a religião que ajudava a unir os vários povos do Império Hitita. Os registros hititas revelam que, ainda mais importante, eram suas leis. Em termos de lei, bom, vocês conhecem a expressão. Os hititas eram conhecidos como o povo dos 1000 deuses. Também se pode dizer que os hititas eram o povo das 1000 leis, já que a lei permeava cada aspecto da vida hitita. A lei hitita era rica e detalhada, cobrindo tudo, desde divórcio até os limites legais da autoridade real. E ao contrário de qualquer outro povo da época, os hititas tinham um sistema legal elaborado, mais preocupado com aspectos práticos do que com castigos. Uma das tabuletas fala, aliás, dá um exemplo muito bom da visão hitita da lei, que era a compensação. E ali se conta que, basicamente, se você querer queimasse a casa do seu vizinho, teria de construir outra para ele. Então é uma ideia de compensação, não de retribuição. É muito importante, muito adiantada. O aspecto mais importante da lei hitita era fazer tratados. Uma diplomacia astuta era sua maior arma secreta. Ao forjar seu império, eles davam aos competidores uma escolha: juntem-se a nós pacificamente ou nós os esmagaremos totalmente. Muitas de suas conquistas foram feitas sem sacar a espada. Seu maior tratado, considerado como o primeiro tratado internacional de paz no mundo, está hoje em Istambul, a cidade turca com um pé na Europa, outro na Ásia. Aqui a historiadora Tessa Dunlop descobre os motivos secretos que jaziam por trás do tratado e as pistas que vão ajudar a explicar por que o Império Hitita desapareceu da história. Nossos investigadores estão tentando descobrir o que aconteceu com Atusha, a fabulosa capital dos hititas, um povo antigo da Bíblia. Até agora, eles desenredaram alguns dos grandes segredos da engenharia hitita e recriaram a aparência de suas mais gloriosas construções e fortificações há mais de 3.000 anos. Agora, a historiadora Tessa Dunlop viajou até Istambul, a maior cidade da Turquia moderna, para tentar descobrir por que, no ponto que parecia o auge de seu poder, o Império Hitita de repente desapareceu. Estou aqui no coração de Istambul, que é frequentemente citada como o berço da civilização. Mas, para falar a verdade, o primeiro império politicamente unido na Anatólia, que é realmente a maior parte da Turquia moderna, foi o Império Hitita. Bom, é óbvio, eles nunca vieram para Istambul, ela não existia na época. Mas, hoje, alguns de seus maiores tesouros residem aqui. Istambul é uma cidade de contrastes. A cavaleiro da Ásia, no leste, e da Europa, no oeste. No meio da agitação, Tessa se dirige para o Museu Arqueológico de Istambul, um santuário de calma que abriga o que muitos consideram ser um dos documentos mais importantes jamais escritos. É o Tratado de Kadesh, redigido 16 anos depois da grande batalha entre os impérios hitita e egípcio. Tessa está com o professor Ali Dinçol, um dos maiores estudiosos dos hititas no mundo, para aprender mais. Professor Dinçol, este é o Tratado de Kadesh. Mas eu fico pensando por que ele foi assinado tanto tempo depois da batalha. Só depois que Atushili conseguiu estabilizar os eventos políticos na Anatólia, é que ele pôde fazer o tratado com o Egito. Sei, então, em outras palavras, Atushili tinha de garantir estabilidade em casa antes de poder olhar para fora. Isso. O tratado funcionou realmente? Bom, sim.
porque não houve mais nenhum tipo de agressão depois do tratado até a queda do Império Hitita. O Tratado de Kadesh trouxe a paz para as duas superpotências de então. Com os egípcios como aliados, o Império Hitita tinha pouco a temer no mundo externo. Mas no interior do próprio império, um novo perigo se desenvolvia. Tendo deposto o legítimo herdeiro do trono para se tornar rei, Atushili fizera inimigos poderosos que queriam o trono para eles mesmos. Para se proteger e a sua família de qualquer perigo, ele começou seu mais ambicioso projeto de construção, uma espetacular citadela real. Aqui, o engenheiro Jesse Karp está com a arqueóloga Elif Dennell, investigando o que é chamado localmente de Buyukali. Erguida sobre um alto platô cercado de íngremes penhascos, a citadela tinha defesas naturais soberbas, que eram ainda mais reforçadas pelas muralhas, tão bem fortificadas como aquelas que guardavam a cidade. Sua entrada havia ainda uma outra linha de defesa, a caserna dos guarda-costas reais de elite, chamados Ursos da Lança Dourada, cujo dever jurado era proteger Atushili e seus herdeiros. A segurança do rei moraria aqui. A gente tem alguma ideia se ficavam aqui 24 horas por dia? Ou se por acaso essa segurança era uma presença constante neste pátio? Bom, não só no pátio. Provavelmente qualquer lugar tinha proteção. A proteção do rei era muito importante. Quer dizer, isto é, totalmente protegido naturalmente nesses lados. Existem quedas rochosas naturais em toda a volta. Claro, havia muralhas também. Então, esta é uma área de muita segurança. É por isso que o rei provavelmente escolheu morar aqui. Além disso, tem um comando muito bom da área por toda a citadela. É uma vista extraordinária. Dá para ter praticamente uma visão panorâmica do vale. Tudo de que o rei precisasse deveria estar dentro deste alto recinto de segurança, inclusive o que os arqueólogos consideram que teria sido o templo particular de sua família, apelidado de Piscina do Rei. No tempo dos hititas, não se veriam árvores aqui. Isto teria sido um tanque cerimonial. A estrutura onde estamos, na verdade, era toda emparedada e recoberta. E havia uma abertura bem no topo deste tanque. Certo, e hoje estamos andando só nas fundações. Exatamente. Embora milhares de textos religiosos hititas tenham sido traduzidos, a verdadeira função desta câmara ainda deixa os arqueólogos frustrados. Os sagrados rituais de limpeza que se considerava que fossem realizados aqui pela família real foram perdidos. Mas o objetivo de um outro prédio é bem mais claro. Esta estrutura de fundação parece bem diferente de outras que há por aí, não é? Este prédio foi feito sobre uma enorme plataforma. Bem Sei. aqui. E funcionava como o salão de recepção do rei. Aqui teria 5 paredes sustentando o piso acima de nós, que tinha 5 fileiras de 5 colunas que ficavam exatamente na área onde o rei ficava esperando os visitantes. Então este era um lugar de reunião para dignatários estrangeiros e outros visitantes importantes que viessem ver o rei. Exatamente. O grande salão de recepção tinha mais de 30 metros de largura e comprimento, com 25 colunas sustentando o teto alto. Aqui, Atushili recebia os governantes dos estados vassalos e os emissários das grandes potências estrangeiras da época, como o Egito. Mais além fica o que restou da residência do rei, os apartamentos particulares que ele ocupava com a família e os servos de maior confiança. Talvez, no momento, estejamos olhando a residência do rei mesmo. E temos alguma ideia de como ele morava aqui, se residia com os servos, com a família? Bom, é óbvio que ele tinha servos e tinha uma esposa e tinha concubinas. É possível que todos morassem juntos aqui. Esta aqui é uma localização incrível para um palácio. A realeza hitita vivia isolada e afastada, e sabemos pouco sobre as concubinas e filhos de Atushili. A exceção é Pudarrepa, a formidável rainha de Atushili que desempenhou na vida pública um papel mais ativo do que qualquer rainha antes ou depois dela. Com certeza ela era uma mulher muito forte, era óbvio que ela era muito educada, que sabia
lidar com relações internacionais e sabia administrar o país de certa forma, porque foi capaz de influenciar um aspecto muito significativo. A influência da rainha ajudou a tornar este complexo palaciano o centro do império. A entrada, flanqueada pelos guarda-costas e funcionários de elite, era uma cidade dentro de uma cidade, abrigando um templo real sagrado e um salão de recepção, que deveria viver agitado com emissários de todo o mundo antigo. Suspenso sobre um platô com mais de 240 metros de comprimento e 150 de largura e cercado de encostas íngremes, era uma vista que dominava a cidade, a maior obra-prima do longo reinado de Atushili. Mas o palácio não duraria como o resto da cidade. Logo ele cairia. A seguir, nossos investigadores vão em busca de quem ou do que causou esse repentino fim cataclísmico. Nossos investigadores estão em Atusha, a cidade perdida dos hititas. Estão explorando as estruturas monumentais, tentando entender por que esta, que foi um dia uma gloriosa cidade, desapareceu da história durante mais de 3.000 anos. O engenheiro Jesse Karp está mais ou menos a 1.500 metros a nordeste de Atusha com a arqueóloga Elif Denel. Foram explorar ali o maravilhoso santuário rupestre de Yazilikaya, um lugar considerado como tendo sido concebido por Atushili, um dos últimos e maiores reis hititas, e sua esposa Puddaheppa. Agora estamos entrando no santuário ao ar livre de Yazilikaya. Isso é incrível! Há relevos e inscrições em todas essas rochas. São relevos de deuses e deusas. Deuses deste lado e deusas à direita. E sabemos por que eram representados, por que foram construídos? Todo este santuário é dedicado ao deus Tempestade. É só uma procissão de todos os deuses e deusas em direção à figura central, em direção ao deus Tempestade. Este é um novo panteão que Puddaheppa, a esposa de Atushili III, trouxe da Salésia, no sul do Império, quando veio para se casar com o rei. Puddaheppa tentou reunir os 1000 deuses do Império em grupos mais simples de deuses semelhantes. Parece que foi uma tentativa para ajudar a unificar o Império, mas aparentemente outros fatores forçavam em direção contrária. O marido de Puddaheppa, o grande rei Atushili III, vencedor de Kadesh, pacificador com o Egito, morreu em 1237 a.C. Seu derradeiro lugar de repouso jamais foi encontrado. Mas no interior do antigo santuário rupestre de Yazilikaya existe uma câmara funerária entalhada por ordem de seu neto. Essa câmara oculta é acessível por um estreito corredor aberto na rocha e oferece a pista mais importante sobre quando o Império Hitita desapareceu, porque é o último monumento conhecido construído pelo povo de Atusha. O que é isso? Estamos no santuário rupestre construído pelo neto de Atushili III, o último rei hitita. Isso quer dizer que o Império estava em declínio? Bom, nós sabemos que o Império caiu durante o período do reinado do neto de Atushili. Pelas inscrições nesta câmara, os arqueólogos acreditam que o Império Hitita teve um fim abrupto 3 décadas depois do reinado de Atushili. Para descobrir mais pistas sobre o porquê de o neto de Atushili ter sido o último rei hitita, Julian Bennett leva Tessa Dunlap até uma inscrição quase invisível, chamada Nishantas. O que é exatamente Nishantas? Nishantas é o termo em turco para pedra marcada, e esta aqui é a pedra marcada. Então, para aqueles que conseguem decifrar, o que diz aí? Bom, a inscrição, na verdade, é lida da direita para a esquerda e narra as vitórias e as várias conquistas do neto de Atushili. Mas muitas das batalhas listadas na Nishantas não são conquistas que expandem o Império, e sim o que parecem ter sido guerras civis nele. Os herdeiros de Atushili estavam lutando para manter o Império unido. Outra evidência de como foi o fim de Atusha é investigada por Jesse Karp. Ele está com Elif Denel entre as ruínas do Arquivo Real. Um dia, aqui se guardaram tabuletas de argila. O modo como foram acidentalmente preservadas nos oferece uma prova-chave sobre o que aconteceu com a cidade. Eles encontraram milhares de tabuletas de argila queimadas numa fogueira imensa que provocou o colapso do teto e cozinhou toda a estrutura. Temos prova disso.
Este é um pedaço do tijolo de argila queimado das paredes deste prédio. Se o teto desabou foi porque o calor aumentou muito, foi como uma fornalha. Exatamente. O fato de as tabuletas terem sido preservadas e abandonadas dá alguma indicação de como a cidade pode ter chegado ao fim? Ou porque o povo estava fugindo? Nós sabemos que esse incêndio aconteceu bem por volta da deserção, mas se foi logo antes ou logo depois, não está bem claro ainda. Não só os arquivos, mas todo o glorioso Palácio de Atushili e muitos outros prédios foram consumidos num grande incêndio que varreu a cidade. Mas como ele teria começado? Os arqueólogos não encontraram indícios de que as muralhas quase inexpugnáveis da cidade tivessem sido violadas por um inimigo estrangeiro. Isso dá sustentação à ideia de que o incêndio começou quando os hititas viraram-se uns contra os outros. Minha opinião pessoal é de que provavelmente foi alguma coisa interna, alguma disputa interna, talvez uma guerra civil. Acho que houve uma tentativa de tomar o trono, talvez por muitos, e basicamente o império todo se desfez. Ao tomar o trono, Atushili tinha estabelecido um perigoso precedente, que parece ter disparado uma guerra civil 30 anos depois de sua morte, quando facções rivais destruíram o império, cada uma tentando reivindicar o trono. Com a capital abandonada e sem um rei forte o bastante para reunificar o império, a região mergulhou no caos. Eram tempos muito sombrios. Uma terrível carência de alimentos, outras populações violentas avançando à procura de um lar. Mas, embora Atusha tenha desaparecido quase da noite para o dia, restos da civilização hitita permanecem. No século XII a.C., o Portal do Leão fora a principal entrada de Atusha, e os leões eram um dos símbolos mais populares da arte hitita. 4 séculos mais tarde, os descendentes dos hititas ainda entalhavam estátuas de leões quase idênticas em Canaã, a terra natal dos hititas da Bíblia. Este leão data do século VIII a.C., uns 400 anos depois do colapso do Império Hitita em Atusha. No entanto, olhe só, tem forte semelhança com aqueles leões que flanqueavam o Portal do Leão em Atusha. E isso porque, embora o reino original tenha desaparecido, os chamados neo-hititas continuaram a existir em partes da Síria, e este achado combina muito bem com as referências bíblicas aos hititas, quando são citados como tribos cananeias que existiram juntamente com os israelitas na época do rei Davi. Seja qual for a verdade de suas conexões bíblicas, o que está claro é que o povo que hoje chamamos de hititas construiu uma das mais estupendas cidades jamais descobertas no Oriente Próximo. Uma cidade que alcançou seu apogeu sob Atushili e se orgulhava de vistas como a plataforma Ierkapi, o grande templo do deus Tempestade e a citadela real. No entanto, apesar de toda a segurança, nem isso foi bastante para proteger a dinastia de Atushili das consequências dele se apossar do trono. E no espaço de uma única geração, Atusha se tornou um mundo perdido. Uma cidade e uma civilização que só agora conseguimos recriar 3.000 anos depois de ter desaparecido.